Daniel, eu queria começar conversando contigo aqui, meu caro, sobre essa notícia da tarde de hoje, que diz que o governo Tarcísio é condenado a pagar 2 milhões por incentivar trabalho infantil. Está na Globo News, está na Record News, está em tudo que é lugar. E eu vou ler aqui só 2 parágrafos rapidamente. A Justiça do Trabalho condenou o governador de São Paulo, o governo de São Paulo, comandado por Tarcísio, ao pagamento de 2 milhões em danos morais coletivos por fomentar práticas de trabalho infantil em escolas estaduais no interior do estado. A decisão envolve casos ocorridos em Porto Feliz, que fica a 130 quilômetros da capital. De acordo com o MPT, cerca de 300 alunos foram contratados de forma irregular, sem registro de menor aprendiz ou em jornadas acima do permitido por lei. Alguns estudantes chegaram a apresentar atestados falsos para justificar a ausência em sala de aula. Parte deles atuava em setores considerados de alto risco para menores de 18 anos, como construção civil, indústria têxtil, marcenaria, borracharias e fazendas. Daniel, o meu orientador no tempo do mestrado me falava uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida: nem corar coram, era a frase que o Mário Maestre me dizia, né? Nem corar. Porque quando teve os problemas do Brasil todo, em especial no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, de trabalho análogo à escravidão, a extrema-direita levantou berrando que estavam querendo acabar com o agro, que iam tirar a mão de obra, que não sei o quê. A gente ouviu declarações no interior do Rio Grande do Sul de vereadores dizendo absurdos, que tinha que apoiar, que não sei o quê. Agora, o Tarcísio com isso daí, num dia ele tem um almoço com empresários e ele diz que o Brasil tem que dar alguma vitória ao Trump. No outro dia o governo dele é condenado a pagar 2 milhões por exploração de trabalho infantil. Como é que tu percebe isso aí em se tratando de educação em São Paulo? Vai dar em alguma coisa ou isso não chega a dar um reflexo em urnas, não chega a dar um reflexo em pesquisas? Não, bom, em urna e pesquisa é cedo para dizer. Tomara que dê, mas eu acho que é muito cedo, né? Essa notícia, qual que é o problema no Brasil? É que as notícias mais absurdas, elas ficam secundarizadas a depender da crise que se vive no país no momento. E eu acho que esse é um caso, viu, Viara? Eu acho que essa questão pode ser que ela que ela seja amenizada ao longo do tempo. O que é importante frisar é que a brecha que foi encontrada para esse problema está relacionada à reforma do ensino médio. A gente alertou que a reforma do ensino médio poderia resultar em trabalho infantil. E ninguém deu muita bola, inclusive é importante frisar que ninguém deu muita bola e... Opa, eita, desculpa, deu um problema aqui no meu computador. Tá funcionando para você? Tá ok. Então, ninguém deu muita bola e, inclusive, a base do governo Lula, inclusive o Ministério da Educação, e agora o que está acontecendo com o Tarcísio é que se utilizou essa prerrogativa da reforma do ensino médio para fazer com que se descontasse horas dos estudantes que deveriam estar na escola em atividades laborais. Sim. Então, o resultado é esse. Agora, que bom que o Ministério Público de São Paulo agiu, porque se fosse agir em outros estados, o resultado seria o mesmo. Então, pelo menos no de São Paulo, ocorreu essa ação. Agora, é claro que se você tiver um secretário ou uma secretária responsáveis, um governador responsável, eu não imagino que esse problema vai ocorrer no Rio Grande do Norte da Fátima Bezerra, por exemplo. Eu não imagino que ocorra lá. Mas a verdade é que educação, meu amigo Viário, que é uma pauta que nós dois lutamos, ela está escanteada dentro da agenda pública brasileira. Ela não é uma prioridade da agenda pública brasileira. E isso é importante frisar, porque esse caso do Tarcísio deveria ter muito maior repercussão e deveria se estender a outros estados, mas a realidade é que vai ficar mais ou menos apaziguado pela loucura que é o Brasil e porque a educação não é efetivamente prioridade nem dos governantes. Concretamente, fora o curso, isso é uma questão paradoxal. E me dói falar isso, mas nem do povo brasileiro. As pessoas têm consciência da importância da educação, têm consciência de que ela é um caminho, mas também é cada vez menor essa consciência. Agora, tem um fator que ele é
difícil de assumir, né? Se fala muito sobre educação, todos falam muito sobre educação, mas na hora H, na hora do voto, na hora de decidir, não votam pela educação, não priorizam de fato a educação. Então, essa é uma questão mais estrutural, né? Agora, é aquilo, a justiça tem que ser feita. Se foi o Tarcísio que foi descoberto realizando essa política, que você veja, pelos municípios que você diz, você está tratando aí de diretorias de ensino, de regionais de ensino, e provavelmente essas regionais de ensino têm um acompanhamento mais próximo do Ministério Público. Se fizer em todo o estado de São Paulo, vai descobrir mais. E se fizer em vários estados, vai descobrir mais ainda. Não pior do que São Paulo, mas igual. Pode ter certeza que no seu Rio Grande do Sul, agora você não mora mais no Rio Grande do Sul, se não me engano, você mora no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, porque eu quero ficar longe do Beira-Rio, só me dá tristeza. E você quer estar na cidade mais bonita da história do mundo, né? Eu moro onde o mundo tira férias. Exatamente. Se você considerar concretamente a realidade brasileira, lá do Rio Grande do Sul certamente tem esse problema e vai estar orientado, por exemplo, a fábricas vinícolas da região da Serra Gaúcha. Enfim, essa é a realidade, infelizmente, a gente precisa, de fato, enfrentá-la, né? Não dá para também ficar só apontando o problema, fazendo diagnóstico e não apresentar caminho de ação, né? Qual que é o caminho de ação nesse caso? Esse é um tema que vai ter que surgir em 2026, vai ser preciso fazer uma nova revisão da reforma do ensino médio. Pode ter certeza no que eu estou falando. Tu acredita nisso? Acredito, porque a gente, quando a gente estava em 2022, todo mundo falava, você acredita nisso? O início de um mandato presidencial, qualquer que seja, ele mobiliza muitas forças, né? Muitas atenções, muita necessidade dos parlamentares de terem um espaço. Eu me recordo que quando eu comecei a criticar a reforma do ensino médio, passado o processo de quarentena da transição, a gente teve uma quarentena que teve que respeitar do mês de janeiro de 2023, e havia um compromisso de que a reforma do ensino médio seria revista, mas não na perspectiva de revista no sentido de reformar a reforma, mas revista no sentido de ou reformar a reforma ou revogar a reforma, substituindo o modelo. E o Camilo Santana, em janeiro, quebrando o acordo, ele vai para a revista Veja e fala um monte de impropriedade, né, de uma pessoa que, de fato, não entende absolutamente nada de educação, e é a realidade dele, da gestão dele, que não está apresentando efetivamente nada de novo em termos de melhoria efetiva do ensino e da aprendizagem. E o resultado é que, passada essa entrevista da Veja, a quarentena, etc., o descumprimento do acordo que tinha sido feito, a gente foi ao trabalho e conseguiu mudar uma coisa aqui, outra ali, mas não mudou tudo. Uma das coisas que não mudou, e aí tinha um assessor do Ministério da Educação, naquele momento, que é o Alexandre Santos, que a gente conversava muito, eu falava, Alexandre, isso está errado. Mas ele sabia que estava errado, mas se submeteu ao ministro, né? Infelizmente. E o resultado é esse aí, o Tarcísio está se utilizando de uma prerrogativa que eu vou ser sincero também. Se o Camilo Santana falasse contra, se ele se posicionasse contra, não teria efeito nenhum, porque ele não tem força dentro do Congresso Nacional. Nenhum ministro do Lula tem, a não ser o presidente Lula. Essa que é a realidade do atual governo. Agora, sim, é o governo que nós temos, é o governo que eu vou apoiar no primeiro turno, vou apoiar no segundo turno de 2026, já deixo isso registrado, para a chateação de muitas pessoas, mas eu não costumo brincar com a sorte. Claro. Toda vez eu faço hoje eu vou fazer uma fezinha lá na Mega Sena, eu sempre dou uma chance para a sorte, mas brincar com ela jamais. E a gente não pode correr o risco de ter um retorno de um governo de extrema-direita, seja na versão falsamente civilizada, porque é impossível ser bolsonarista e ser civilizado, me desculpem os bolsonaristas, mas não tem possibilidade, não tem como, é uma contradição em termos, mas seja na versão supostamente embalada, que é a versão Tarcísio de Freitas, seja
na brutalidade e na ignorância do bolsonarismo pautado no Zema, na super exposição da perspectiva dos agroboys na figura do Ronaldo Caiado, seja no filho Eduardo Bolsonaro, que eu tenho certeza que não é candidato, porque não vai ter um voto, esse eu tenho certeza que naufraga.